trader, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cast Money. Eu sou o Ian Correia, head de plataformas aqui na Semicapital, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre long and short e análise estatística. Mas, antes de começarmos aqui o nosso episódio, gostaria de lembrá-los que quinzenalmente nós temos episódios inéditos do nosso podcast. Eles ficam disponíveis quintas-feiras no Spotify, em formato de áudio, e nos domingos no YouTube em formato de vídeo, tá bom? E no episódio de hoje nós temos a presença aqui de Ricardo Brasil, ele que foi eleito o quinto maior influenciador de trading em 2022 e é muito reconhecido pelas suas técnicas de long e short e análise estatística. Ricardo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Pô, prazer, Ian. Legal estar aqui contigo. Bem, vamos embora, tô aqui para... Adorei o convite e vamos ver se a gente consegue entregar conteúdo aqui. Com certeza, com certeza. E, Ricardo, conta pra gente, assim, pra gente começar o nosso bate-papo. Como é que você teve o seu primeiro contato com trading, com o mercado financeiro? Eu sei que você veio do ramo de publicidade, né? Mas conta pra gente como é que foi esse começo. Sempre foi um mundo, assim, publicidade sempre foi um mundo, assim, que eu sempre queria, nossa, os anúncios de TV, queria fazer aquilo. Investimento também, né? Naquela época você não tinha acesso que você tem hoje em dia. Você vai no YouTube, você vê ali um episódio ensinando como aplicar em ações. E eu sempre tive interesse. E aí, na época, eu comecei a investir pela Fator ali nos fundos de euro, o fundo verde. Eu apliquei no fundo, uma pena não ter deixado dinheiro lá no verde. Mas eu apliquei ali no fundo verde na época também. Começou a dar dinheiro, só que eu não tinha ideia de como fazer isso sozinho, sem ser através de um fundo. Na época, teve o PIB11, tá? PIB11 existe, é um ETF que tem até hoje, que ele é lastreado ali no IBX50, tá? Basicamente, o IBX50 são 50 ações com mais liquidez na bolsa. Se a bolsa sobe 1, o IBX50 sobe 1,2. Se a bolsa cai 2, o IBX50 cai um pouquinho mais. E aí, o que aconteceu? Teve um plano do BNDES, foi muito bacana, tá? Eu participei do segundo plano, já teve o primeiro que eu nem sabia. Que era o seguinte: se você aplicasse no PIB11, através de uma oferta pública do BNDES, e passasse um ano, e desse prejuízo, o BNDES garantia o teu 0 a 0. Então, você colocava 10 mil, no final de um ano tinha 10 mil. Se você saísse antes no prejuízo, o prejuízo era seu, você não esperasse um ano. Ou se você saísse no lucro, você era no lucro. Ali foi a primeira vez que eu procurei uma corretora mesmo para passar de uma oferta... Nem sabia o que era oferta pública, né? Para passar de uma oferta pública e tudo mais. E 3 meses deu lá 47%. E aí eu comecei a entender não só a questão de corretora, mas... peguei uma revista, uma revista falava para aplicar em Braskem, Ipiranga. Eu ligo para a corretora, o cara fala, mas o Petrobras 3 ou 4. Eu nem sabia os códigos. Hoje em dia todo mundo sabe os códigos, né? E isso a gente está falando de 2005. Legal. 2005. Acho que o plano do BNDES foi 2006, se eu não me engano. Tá, e aí minha porta de entrada foi por ali. Você tinha esse esquema do PIB11 por fundos também. Só que aí eu sempre fui ali de custo e tal. Falei, mas no fundo tem administração, não sei o que e tal. Vou fazer direto com a corretora. Então minha porta de entrada foi o PIB11 com risco zero. Zero não, né? Você perde para a inflação, vai perder para alguma coisa. Então foi ali que eu tive contato e ali comecei a aprender o que era PETRI 4, PETRI 3. Eu comecei a aplicar em ações naquela época, não da forma que eu faço hoje, mas para longo prazo. E eu me lembro que deu um resultado bom, assim, acho que em um ano deu 35%. Era outra época também, né? Mas enfim. E aí eu comecei a entrar em comunidade. Naquela época não tinha comunidade que nem o YouTube que você tem hoje em dia. Naquela época tinha uma comunidade famosa, que era no Orkut, era o Investidor Agressivo. E lá o pessoal ficava trocando muita figurinha. E aí lá eu comecei a... Tinha o Batman ali, tudo que o Batman falava, pior que era verdade, tinha uma figura que era o Batman, e tudo que ele falava dava certo. O ruim é que você ficava dependendo de... Era quase que um call, né? Você ficava dependendo de call. Até o dia que o Batman sumiu, e você não sabia mais o que fazer, entendeu? Tipo, mas ali eu ganhei dinheiro, perdi dinheiro, ganhei muito dinheiro com o Varig, perdi quase todo o meu dinheiro também com o Varig. E aí foi onde eu comecei a estudar. Aí eu comecei a pegar livro, comecei para análise gráfica ali, o Alexander Elder, mas a parte que mais me interessou foi a parte de psicologia, mais ainda do que análise gráfica, mas não tem como você começar na bolsa se você saber o que é um candle, Exato. você saber, enfim, tem que olhar aquilo ali e traduzir em alguma coisa. Até mesmo que eu faço hoje em dia, que é estatística, você pode fazer estatística usando o gráfico. O gráfico se você pegar o gráfico e exportar para o Excel, eles vão virar dados. Sim, sim. E aí você consegue, enfim, analisar se faz sentido você entrar num trade ou não. Perfeito, perfeito. Ricardo, e nessa época você já começou a fazer as operações de long and short, análise estatística, ou você começou ali
compra um papel, espera subir, vende? Como é que foi esse começo operacional seu? Ao começo foi muito, assim, coisas que me salvaram naquela época. Não existia o que tem hoje em dia de alavancar horror. Você podia alavancar, na época eu comecei na Banif. Banif título, que virou Isinvest depois. A título tinha corretagem mais barata, era R$10 na época. Isso era barato pra caramba na época. Isso era um negócio assim. E era corretagem fixa, né? Era fixa, exatamente. Tinha uma nota de R$10, o anúncio dos caras e tudo mais. Tá, Mas enfim, não comecei com análise estatística, tá? Eu comecei, enfim, testando o mercado mesmo, tipo, comprava ali vale, via o que acontecia, o que deixava de acontecer. E naquela época tinha muita oferta pública, que foi onde eu entrei ali o PIB11 foi uma oferta pública. Uhum. E aí na oferta pública era o único lugar onde você podia alavancar, tá? As reservas no máximo de R$300 mil. Hoje em dia mudou para 1 milhão. Uhum. Tá, aí você precisava de 20% na corretora, geralmente 60 mil para poder comprar. No início, obviamente, eu não me alavancava. Tá? Eu me lembro que assim, participei acho que a primeira oferta pública eu passei foi Cosan, tá? Tirando o PIB11, Cosan eu comprei, acho que em 3 meses deu 50%, 60%. Tá? Participei de UOL saiu a 18%, Gafisa, tá? Participei de vários. E ali, assim, bem ou mal, eu comecei a usar um pouco de estatística. O que eu percebi? Que toda oferta pública abria em alta. Mas toda. E eu comecei a ver, pô, essa briga em alta, essa briga em alta, essa briga em alta. Aí eu falei, eu vou começar a me alavancar. E aí toda oferta pública eu comprava, lá, sei lá, não sei se eu tinha 60 mil ou não, mas me alavancava ali. E, enfim, e você vendia, é uma flipagem, né? Você vende no primeiro dia e você ganhava dinheiro. Então não deixa de ser uma análise estatística. Eu comecei a analisar ali que, tipo, pô, toda oferta. Tinha corretora, acho que até quebrou, acho que a TOV. Reza a lenda, não sei se era verdade, mas que a TOV você podia reservar sem dinheiro na conta. Você vê o nível de tranquilidade que era essa operação, né? Até vir JBS. JBS foi a primeira oferta que abriu no prejuízo, tá? Ela saiu a 8, abriu a 7,98, 2 centavos, fechou o dia, ela fechou a menos 12. Ela fechou a 7, aí foi um divisor de águas. Uhum. Foi um divisor de tipo, putz, o que eu faço daqui pra frente? Tá? Então, assim, a oferta pública no início me deu bastante dinheiro, tá? Eu operava muito mico, que era o caso de Varig, tá? Empresas estavam quebradas e tudo mais. Varig foi de 50 centavos a R$9. Eu não peguei isso tudo. Eu comprava 50 centavos, vendia 70. Comprava no dia seguinte, sempre sem uma notícia, comprava, sei lá, 2, vendia 2,40 com 20%. Uhum. Na abertura, o pessoal falava que eu era bobo, que no final do dia fechava 3. Tá? O problema é que o dia que esse papel cai, gente, para quem participa de coisa que tem muita volatilidade ou então muita especulação, o dia que cai é leilão atrás de leilão, você não tem saída, né? É o que o pessoal chama de slippage, né? Você tenta vender, mas você não consegue vender naquele preço. E aí eu me lembro de 2 ativos que deram bastante, 3, né? Telebrás, Varig e lá a bolha do Alicate, lá, Mundial também. Mundial. Tá, Mundial, eu me lembro que no último trade dela eu comprei acho que, sei lá, 4,90, vendia 5,10, foi até... Tinha ganhado muito mais dinheiro nessa escada. Uhum. E, ganhei 20 centavos e tal, mas, pô, depois que eu vendia 5,10 na abertura, o próximo leilão já era R$4. Então, coitado quem não vendeu na abertura. Então, eu fui aprendendo. Aí eu fui... Tô falando aqui de ganhar dinheiro, mas também perdi muito dinheiro. Da Varig mesmo, eu tava com R$30 mil na conta, fiz 100 mil e volto para casa, que de fato eu volto pro Rio de Janeiro para cuidar da minha mãe, com 35 mil. Eu perdi 40 pau, 50 pau em Varig no único dia. Alavancado em 2 vezes. Tá? Que a história de Varig era a seguinte. Tinha 3 classes. Ela iria à falência. Uhum. Tá? Foi a primeira vez que teve recuperação judicial, que se fala muito hoje em dia. Foi aprovado na época foi a primeira recuperação judicial do país. Uhum. Era o Roberto Ayub, era o juiz, eu sabia tudo, ligava para RI, tudo lá. E aí, qual que era a história? Você tinha 3 classes de credores. Uma era o governo, outra eram outros credores normais e outra eram os trabalhadores. O risco que se presumia é que as 3 tinham que aprovar a recuperação para ter a recuperação, senão, no dia seguinte ela ia à falência. Você não ia poder ter o leilão dela para ser vendida e tudo mais. Uhum. Pô, me passaram um link, eu estava no trabalho, me passaram um link
com os trabalhadores votando. Pô, aprova. Falei, pô, vai aprovar. E aí tinha o after, né? Aham. Aprova. Pô, comprei tudo que eu tinha e não tinha. Acho que eu comprei 2 vezes, que eu tinha 3 vezes. E ainda pagava juros na época e tudo mais. Que eu falei, pô, o trabalhador aprovou, comprei a R$ 4, esse negócio vai abrir lá em cima, né? De fato, o governo, a classe credora de governo aprovou, o trabalhador aprovou. A outra classe, a GE, que fazia os leases dos aviões, ela tinha acho que 17 empresas no Brasil. E aí ela se dividiu em 17 votos aqui, o que foi anulado depois. Mas até explicar isso, a notícia no jornal era a GE não aprovou, e a notícia do jornal era Varig, não, sei lá, a classe credora tal não aprovou, Varig vai à falência. Tinha comprado a 4, abriu a 2,70. Então, assim, foi ali que eu parei para estudar. É impressionante. Até hoje, quando as pessoas chegam para mim e tudo mais, volto e deixo com o pessoal de opções. Ah, não, porque eu coloco R$ 1.000, faço 2. Coloco 2, faço 4. Você tá falando é besteira, não sei o que lá. Então, primeira porrada que o cara leva é a hora que ele tomara que sobre dinheiro, que nem sobrou para mim e vai. Uhum. Tá? Eu tinha 35 pau, fui a 100, e depois de Varig, mais algumas besteiras, voltei Então, em um ano, eu fui de 30 para 35, porque eu cheguei a 100, mas depois veio esse negócio inteiro, mas não estava aprendendo nada. E aí é onde eu começo a estudar. Aí é onde eu começo a falar, pô, ou eu continuo ou eu abandono esse negócio. E aí foi onde eu comecei a pegar literatura. Na época você tinha de análise gráfica, pô, eu peguei uma apostila do Noronha, Uhum. que eu sei que é até aqui da casa e tudo mais. Análise gráfica eu aprendi com a apostila do Noronha e aprendi também na época tinha a apostila do Didi. Uhum. Tá? Tinha um fórum do Stormer na época, e só. Era isso. Você não tinha tanto conteúdo assim, né? Era isso, e mesmo assim, conteúdo meio pirata, meio assim, tipo, pô, foi ali que eu comecei a ler alguma coisa e tudo mais pra tentar entender o mercado. E os livros? Aí o Axiomas de Zurich, que eu indico, tem o do Elder também, acho bem bacana. Até falar, depois, quem quiser, clica aí no meu nome e tudo mais, deve ter aqui no link, que tem os livros com desconto lá. Mas assim, tem vários livros que eu acho que abriram bastante a cabeça. Legal. E você comentou também, né, Ricardo, essa questão de que Varig caiu, né, vários papéis ali acabavam, né, no IPO ali, na oferta pública, eles acabavam caindo. E aqui acho que é importante a gente entrar no assunto de long and short, né? Sim. Porque long and short é uma operação que em uma das pontas ali você consegue ganhar dinheiro com o mercado caindo, né? Sim, exato. Queria que você explicasse para quem está assistindo a gente como é que funciona uma operação de long and short, né? Qual que é a descrição ali, o que se baseia numa operação de long and short? Então, antigamente eu fazia long and short sem saber exatamente o que era. Tá? Eu fazia muito em Lame 3 e Lame 4. Lame 3, para quem não sabe, era lojas americanas, que depois virou América e tudo mais, né? Tipo, o que eu via, assim, eu fazia muito intuitivamente, assim, sem técnica. Lame 3 tinha pouca liquidez, tá? Sei lá, tinha 2 milhões de volume no dia, chutando. E Lame 4 tinha lá esses 40, 50 milhões, enfim. E aí no leilão, você via alguém comprando um pouco mais forte, você via no leilão, as duas estão dando 1% de alta no dia, por exemplo. Aí no leilão, sei lá, a Lame 4 ainda fecha com 1% de alta, e a Lame 3 fechava com 3% de alta. Aí eu vendia no leilão a Lame 3 e comprava a Lame 4, que eu falei, pô, não faz sentido, mesma empresa, esse negócio vai voltar. Uhum. Não é bem assim por ser na mesma empresa. Hoje em dia, depois eu fui aprender o que eu estava fazendo, tá? Mas assim, enfim, foi assim que eu aprendi. Long and short, a parte legal do long and short, você tira uma coisa que se chama risco sistêmico, tá? Que é o risco de mercado. Então não importa se explodiu a Casa Branca, se saiu sei lá, se saiu uma lava-jato, alguma coisa assim. A única coisa que importa é o ativo que você está comprado e o ativo que você está vendido. A diferença desses dois ativos. Essa é a parte legal. Te tira todo o risco de mercado. Tá? O seu risco são as duas empresas que você está comprado e vendido. Então você tem que achar empresas que andam de mãos dadas. Tá? Geralmente o pessoal procura no mesmo setor. Sei lá, Petrobras com PetroRio. Tô chutando aqui, tá? Tipo, Banco do Brasil com o Bradesco. Tá? Talvez BTG com XP, não sei. Tipo, você tem que ver se elas são correlacionadas. Tá? E aí você vai vender um ativo que você vai vender sem ter. Tá? Aí você ganha quando cai. E aí até um ponto, fazendo um parênteses aqui nessa sua fala, né? Até um ponto interessante.
muita gente fala assim, mas como é que eu vou vender uma coisa que eu não tenho, né? Às vezes esse conceito de vender no mercado, se você puder explicar um pouquinho como é que funciona essa venda, né? Como que você vende algo que você não tem? Isso é uma coisa de maluco, né? Assim, eu demorei muito a entender. Quem não entender agora não tem problema, mas assim, é confuso, tá? Como é que funciona isso? Imagina que você tem sei lá, qual que é o iPhone que tem agora? É o 20? 15, né? É o 15, tá? Aí você tem o iPhone 15, você não tem o iPhone 15, tá? E ele tá sendo vendido por, sei lá, R$ 6.000, tá? Você acha que o preço desse iPhone vai cair? O que que você faz? Você pega emprestado, que é o aluguel, você vai lá na sua tia tem, tá? Você pega ele na caixinha, tá? E você vai vender pro João, tá? Aí você chega pro João, João, tá aqui o iPhone por R$ 6.000. O João te dá R$ 6.000, tá? E você paga um aluguel pra tua tia. Dá R$ 10 pra ela, tia, dá 10, presta teu iPhone aí por R$ 10, ela te empresta. Deixa um relógio com ela, alguma coisa como garantia, porque vai que você some com o iPhone dela, ela tem que ter uma garantia. É como funciona isso na bolsa, tá? Você tem que ter uma garantia e te cobra um aluguel ali. Então dei R$ 10 pra minha tia, peguei o iPhone dela, tá? E vendi pro João por R$ 6.000. E aí, beleza. Na sequência, passou uma semana, tá? Você encontra o mesmo iPhone. É claro, gente, a ação não vai estar marcada, não precisa ser exatamente aquele iPhone, aquele código de barra e tudo mais, tá? Tipo, você acha ali o mesmo iPhone por R$ 5.000. Você compra, devolve para tua tia, pega o relógio que você deixou de garantia e beleza. Então você ganhou R$ 990, porque você deu R$ 10 para tua tia de aluguel, tá? E você ganhou com a queda. Então você vendeu para o João, ela caiu, tá? Você comprou mais barato e vendeu para sua tia. Então você vendeu não, devolveu para sua tia. Então você ganha com a queda, tá? Só que pode acontecer o inverso. O inverso é o iPhone disparar, tá? Você vendeu lá por 6.000, o dólar foi a 7, 8 reais, sei lá, e o iPhone disparou para 7.500 e você tem que devolver para tua tia. Cara, o João já liquidou ali, tá? Tem a Clearing da B3, não sei o que lá, então aquilo lá já tá liquidado. O João já levou por 6.000 e tudo mais, não tem como desfazer esse negócio. Aí você vai ter que comprar 7.500 e devolver para tua tia. Aí você perdeu 1.510, que ainda tu perde o aluguel. Então, Exato. você vai ter que devolver esse negócio para tua tia. Então é assim que você ganha dinheiro vendido, tá? Você vende algo sem ter, tá? Mas é literalmente isso que eu expliquei. Apesar de eu estar falando lá da tia, é exatamente isso que acontece na bolsa. Então você vai lá, aluga um ativo de uma pessoa que tem esse ativo, faz a sua operação e aí na liquidação você devolve esse ativo para a pessoa. Exato. Claro, eu dei trade, aí tem uns pormenores técnicos que não sei se faz sentido falar, mas no day trade você não precisa alugar, na corretora, boa parte das corretoras você consegue vender sem alugar antes, enfim. Aí depois vai procurar o aluguel, tá? Mas assim, a forma correta de pensar é essa. Você pegou emprestado com alguém para poder vender pro João. E aí na liquidação você ganha dinheiro ou você perde dinheiro. Perfeito. Tá? E o long and short é isso. O long and short não é só vender, né? Mas você compra e vende um ativo. O exemplo que eu dou muito é, sei lá, você vai lá e você vê Coca-Cola e Pepsi, vai. Você vê que Coca-Cola tá sempre o dobro da Pepsi. Você foi um ano no mercado. Aí Pepsi tá R$ 1, Coca-Cola tá 2. Pepsi tá 5, Coca-Cola tá 10. Pepsi tá 2,50, Coca-Cola tá 5. O que isso prova, tá? Isso prova que ela é correlacionada, que tem uma relação entre elas. Tá, e beleza, então são dois ativos legais para fazer uma operação de long e short. Tá, então qual que é a proporção de uma para uma? É 1 para 2. Quando perde essa proporção, é quando você faz um long e short, que também tem o nome de arbitragem, que seria um erro, seria exatamente você arbitrar. Tá? Você viu Pepsi a 5 e Coca-Cola a 5. Acabou, você vai comprar Pepsi. Não, Milton. Você vai comprar Coca-Cola e vai vender Pepsi. Qual que é o legal? Não importa do que vai acontecer com o mercado. O mercado disparou. Pô, Pepsi foi para R$ 10. Tá? Então, você tá vendido em Pepsi, tá? Você comprou a 5, vai ter que comprar 10, vai perder R$ 5. Só que se voltar para a relação, a Coca-Cola vai para 20. Então você perde 5 em Pepsi e ganha 15 em Coca-Cola. Normalmente, 80% das operações de long e short, quando volta para a relação, você vai ter prejuízo, um pequeno prejuízo numa e um grande lucro na outra. Então, eu gosto de fazer isso com empresas com a mesma empresa, Petrobras 3 e 4. Quando o Bolsonaro falou que ia trocar o presidente da Petrobras, não sei o que lá e tal, pô, foi uma mata. Quando teve um problema agora com o Jean Paul ali, acho que quando o Jean Paul saiu da Petrobras, tá aí, foi outro long short que eu fiz, tipo, você vê Petro 3 e 4 que andam mais ou menos juntas,
você vê uma caindo 15 e outra caindo 12. Aí você fala, pô, não é um cálculo tão simples assim, mas tentando exemplificar, você fala, pô, 3% de diferença. E aí no final, às vezes no final do dia, ou no final de uma semana, 2 semanas, você consegue esses 3% de volta. O que eu acho genial é que é não sem risco de operação, mas não importa se o índice vai cair, se vai, pode ter até um circuit breaker, que não importa. Que a tendência é que as duas andem para o mesmo lado. Sim. Como você está comprado em uma, mesmo que ela suba, né, os dois ativos, uma Sim, você tende a ganhar mais do que a outra. Não tem muito motivo, porque Petrobras 3 é subir 10% e a Petrobras 4 cair. Isso não faz sentido nenhum. E eu gosto de fazer. Eu sou muito pezinho no chão, né? Eu sou medroso. Apesar de eu fazer trade pra caramba, eu sou bem medroso. Eu faço com as mesmas empresas. Meus alunos, eles fazem com empresas diferentes também. Também dá. É para ganhar mais dinheiro, é para ganhar 6, 7% numa operação. A mesma empresa é para ganhar 2, 3%. Tá? Só que qual o problema de você fazer com empresas diferentes? Sei lá, imagina que Americanas e Magalu são correlacionados. Aí você está fazendo isso, uma empresa, sei lá, anuncia que vai quase falir, que foi o caso da Americanas, aí você começa a tomar um risco maior. Eu, particularmente, gosto de fazer na... Você poderia fazer isso, inclusive, é que já tem muito algoritmo, vai ser difícil achar isso, mas com índice cheio e índice pequeno, o dólar cheio e o dólar pequeno, você também poderia pensar em fazer um long e short. Legal. E aí, além das operações de long e short, né, Ricardo, você usa bastante a análise estatística, né, para entrar nas suas operações. Como é que funciona a análise estatística e o que ela difere, por exemplo, de uma análise gráfica, de uma análise de tape reading? São coisas diferentes? São coisas correlatas? Explica pra gente um pouco. Na verdade, o que eu trago, se você tiver algum analista gráfico que chegue para você e fale, sempre que tem essa figura por si só não funciona sozinha. Você tem o livro lá do Gregory Morris que eu te provo que o martelo, que o pessoal fala que funciona e tudo mais, tem 42% de acesso, sei que lá e tal. Mas assim, não importa. Um bom analista gráfico ele vai ter uma técnica. É isso com uma média móvel, é isso é uma junção de coisas. Se você tem um analista gráfico que fala, não, sempre que tem um martelo com IFR lá embaixo, mas não sei o que e tal, você tem 82% de acerto, então ele está fazendo o que eu faço. Ele está calculando realmente, ele está pegando aquilo, ele teve que colocar no Excel, ele não vai ter feito de olho, ele vai ter que colocar aquilo no Excel e vai falar, pô, sempre que acontece isso, mais isso, tem 82% de acerto, quando dá prejuízo máximo é assim, é assado. Então assim, se for feito dessa forma, que não é todo mundo que faz, eu vejo muita gente falando besteira, falando um monte de verdades que não são bem verdade. O Excel, para mim, mostra a verdade. Tá? Então, a diferença que eu vejo é que por exemplo, uma coisa que eu fazia muito em long e short, tá? Long e short, geralmente você entra numa banda de Bollinger. Tem um amigo meu que a gente fica brincando, né? Que ele é o Didi Aguiar ali, que, pô, é grafista, ele fica falando, não, mas isso aqui você tá entrando na banda de Bollinger que é gráfico. Não, cara, eu calculo o desvio... Você pegar e colocar no Excel, a banda de Bollinger clássica são 2 desvios padrões. Então eu coloco uma fórmula matemática que me dá o ponto de entrada. Então a gente está falando mais ou menos da mesma coisa, tá? A diferença é que eu calculo isso no Excel. Tá? Então, assim, uma coisa que eu faço muito, exemplo mais básico, eu dou, tipo, qual é a probabilidade de uma ação cair 2% e fechar o dia bem? Tá melhor do que isso. Então, assim, tem algumas ações ali, tipo, cai 2%, você tem 80% de acerto. Em um ano, por exemplo. Você tem um ano, deu 50 trades, porque não vai dar, né, todo dia que ela cai 2%. Tá, você tem 50 vezes que ela caiu 2%. Você tem 50 vezes que ela caiu 2%. 10 vezes ela te deu prejuízo e 40 ela te deu lucro. E aí você tem que ver esse retorno também. Tipo, eu ganho médio de 0,8%, sei lá, de 1%. Já considerando as perdas e tudo mais. Então é um trade que provavelmente eu vou entrar. A não ser que tenha um drawdown muito grande. Drawdown, gente, é quando é uma perda muito grande. Por mais que ela tenha 80% de acerto, o dia que ela tem uma perda de 8%, 9%, sei lá, 5%, eu tô fora, tá? Mas, então assim, então assim, é um exemplo bom, porque assim, você calcula ali durante um ano, a probabilidade de uma ação cair 2%, você pode calcular 3%, 4%, tá? E vender fechamento. Qual que é o legal dessa estratégia, tá? Primeiro, você não fica na frente do computador. A ação fechou a 10. Você vai comprar... Início do dia... só agora, 10 da manhã, 10 e pouco, eu tô com... Não importa o valor, gente. Vocês podem começar... Eu comecei pequeno e tudo mais, mas eu tô lá. Eu tô com uns 10 milhões de ordem aberta. Ordem aberta ali. E tô tranquilo, porque eu já calculei esse negócio inteiro, já coloquei meus stops. Daqui é outra coisa importante. Tá? Então, assim...
Se cair 2%, vai comprar. Assim, imaginando que eu tenho uma ação comprando menos 2. Se cair 2%, eu vou comprar. E no final do pregão, eu vou dar uma olhada porque eu vendo ela no pregão, no finalzinho. Uhum. Tá? Então, assim, a parte legal da estatística te traz uma segurança. Você não está trabalhando com achismo, porque falaram, não sei o que e tal, que a sua figura gráfica funciona e tal. Você me prova que ela funciona, é diferente, tá? Então, assim, eu já calculei, eu sei quais são os meus riscos, qual que é a probabilidade de ganho. Eu falo, eu topo entrar nesse trade. E o legal desse exemplo que eu dei eu coloquei minha ordem no início do dia, eu vou trabalhar, vou fazer outra coisa, e só no final do dia que eu tenho que dar uma olhada. Então, assim, te tira também uma coisa que acho que muita gente tem, que é o FOMO, né? O fear of missing out, que é ansiedade, tá? De ficar lá na frente, de clicar numa coisa que não tem nada a ver. Então, assim, e te dá liberdade, tá? Liberdade que seja para você poder trabalhar, ou estar com seu filho, ou não importa, se quiser estar na piscina, fazer qualquer outra coisa, e você não tem que olhar aquele negócio, tá? Eu sofro muito mais quando eu faço uma live, porque assim, tem a live lá do mini índice, que eu entro numa condição XYZ, tá? E aí, esse trade demora 1 hora, que eu entro 17h30 e termina 18h30. E aí eu fico ali olhando aquele negócio, porque senão não tem live. E aí eu fico, pô, às vezes você tá numa posição que tá perdendo 5 mil, perdendo 7 mil, e aí você ganha no final do dia, talvez 10 mil, 15 mil, ela é ganhadora, tem dia que dá prejuízo, obviamente. Isso me traz muito mais ansiedade do que se eu não tivesse fazendo live, que era comprar tal hora e no final do dia eu saio. Então hoje praticamente você, vamos dizer assim, entre aspas, né, trabalha para o mercado poucos minutos por dia, que é o tempo de você se programar, quais são as ações que você vai comprar, colocar as ordens ali na plataforma e depois disso você só vai no final do dia acompanhar como é que foi cada uma das operações. Vai depender um pouco da estratégia, mas assim, boa parte delas sim. A do índice, por exemplo, se ele estiver subindo mais de 1,3, isso gente, nos últimos 3 anos que ele quiser calcular, tá? O índice na última hora, tá? 17h30. Se ele estiver subindo mais de 1,27, para ser exato, tá? Tipo, mais de 1,27, historicamente valeria a pena comprar e vender no fechamento, tá? Acho que tem 84% de acerto, se eu não me engano. Tá, 80% de acerto. Ela fecha melhor. Coisa de maluco. Teve um dia que eu comprei o índice subindo 4%, só fiz por causa da estatística. E fechou 4,2, 4,3, e ainda deu dinheiro. Mas se não fosse estatística, você fala, pô, o negócio tá subindo 4, vai cair. E é engraçado, né? Porque é engraçado que a estatística mostra até uma coisa inversa, né? Tipo, por lógica, você fala, pô, tá subindo 2, subindo 3. As pessoas falam, pô, vou vender, porque ele vai cair. É lógico, eu pensaria isso também. Eu só não penso porque eu coloquei no Excel. Tá, eu fiz esse desafio desde o meu aniversário do ano passado até o aniversário desse ano. Eu estou continuando. Tá, 21 de março de 2023 até 21 de março de 2024. Tá, deu 84% de acerto. Não é trade todo dia, o que tira ansiedade. Assim, acho que ficar fazendo trade toda hora é uma furada, ainda mais para quem está começando. Tá? Não que eu não, se eu tiver trade bom para fazer todo dia, eu faço. Você pode achar uma ação que todo dia ela sobe, a maior parte do dia você compra às 4 da tarde, vende 5 da tarde. Tem algumas ações que acontecem isso, tá? E a estatística ali do início, quem quiser ir lá no canal, tem lá a playlist inteira, eu faço live, até para ficar auditado. Eu faço live, tava viajando agora, perdi dinheiro nela. Tá, perdi 7 mil, mas tava no acumulado de 100. A questão não é financeira, gente, a questão é pontos. Tô lá no acumulado de mais de 4 mil pontos, tá? E aí, nesse caso... Então não é só... Nesse caso, eu coloco o alarme para tocar 5h25. Pô, o índice está subindo? Eu vou ficar aqui na frente para 5h30 comprar. O índice não está subindo? Eu toco a minha vida. Ou você pode criar um robô também. Tá? Você criar um robô, ou você pode alugar teu sobrinho, dá 500 para teu sobrinho. Não, o melhor robô que tem. Fica lá, ensina para ele, se tiver acontecendo isso, não sei o que e tudo mais. Mas tirando uma situação dessa... uma situação de comprar as 4, vender as 5, você pode sim ter vários trades, e a maior parte dos meus trades são esses de cair tantos por cento e vender tanto, ou subir tantos por cento e fazer operação vendida, que é aquela que você vende sem ter. Eu estava viajando agora, eu fiquei 15 dias viajando lá na Europa, e como só tem que colocar as ordens, o que você falou, isso não me toma 10 minutos do meu dia. Não me toma 10 minutos, porque eu já tenho aprendido Excel já, dando valor ali. Não me toma 10 minutos do dia para fazer o trade. Uma ação que me deu
muito dinheiro, foi curioso, assim, mas me deu mais de 10%. Assim, no acumulado, né? Ela deu 5 vezes o trade, foi Vivara. Vivara subia 2%, a gente já calculou, foi até um aluno que tinha comentado, eu calculei, falei, foi verdade. Vivara subindo 2, vendia e recomprava fechamento. Pô, teve dia com 100 mil reais, gente, mas poderia estar com 10 mil, poderia estar com 50, poderia estar com 5, tá? Com 10 mil reais, ela deu 6%, deu 6 mil. 100 mil, né? Então, com 10 mil, você teria ganhado 600 reais. Ou se você tem 10 mil e se alavancar em 2, 3 vezes, você ia ganhar 2 mil e poucos reais. Uhum. 1.800 reais, se você tiver alavancado em 3 vezes. E você tem que olhar, tava lá, vendia a Vivara. Gente, não faça esse trade agora. Enfim, primeiro que eu não sou analista, não posso dar call. Tá? Eu tô falando a CVM não pode me proibir de falar de passado. Ó, isso é dado histórico, calcula ali. E depois que até esse podcast ir pro ar, pode ser que tenha tido uma perda e tudo mais, tem que ficar recalculando isso toda semana, ou de 2 em 2 semanas. Tá? Mas assim, é muito tranquilo. Tá? A Vivara foi uma. Quem quiser ver aí, ó, do dia 1º de junho até dia 17 de junho ali que eu tava viajando, acho que ela deu 3 ou 4 trades, uma delas deu lá 5, 6%, nas outras deu acho que 1%, na outra deu meio. Pô, foi uma joia mesmo. Boa. E é um ponto que você falou que é importante, né? Não é só você calcular ali a estatística e pronto, né? Muitas vezes você vai ter que ir atualizando essas análises, porque o mercado ele acaba mudando. Por mais que ele seja cíclico, né? Ele acaba mudando e você precisa atualizar os modelos ali também, né? Períodos mais voláteis, menos voláteis. Exato. Tá? Na minha concepção, não existe metodologia, não metodologia, mas não existe um padrão que vai perdurar a vida toda. Tá? Eu vejo uma pena, porque senão você só calcular, senão tá todo mundo rico. Mas eu vejo eles toda hora mudando. Em alguma hora a Vivara vai parar de funcionar. E aí vai ser outro. Mas não é tão complicado. Hoje eu tenho uma plataforma, meus alunos têm uma plataforma gratuita e tudo mais que calcula isso. Mas você consegue fazer no Excel. O problema do Excel é só fazer ativo por ativo. A plataforma já te joga todos os ativos da bolsa ali. Mas é isso, você tem que ficar calculando. Pô, senão você ganha dinheiro de Vivara. Aí hoje eu perco dinheiro. Aí amanhã eu perco dinheiro de novo. Aí daqui eu vou devolver todo o meu lucro. Não faz sentido. Tá? Isso não é uma estratégia para a vida. Que nem o mini índice. O mini índice está dando certo há 3 anos. 3 anos e meio, talvez. Eu estou executando desde 1º de março de 23. Há 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio quase. Tá? Eu pressuponho que em algum momento esse negócio vai parar de funcionar. Tomara que não, porque a vida de preguiçoso é essa, né? Tipo, quando estiver funcionando, melhor. Mas eu pressuponho que alguma hora vai parar de funcionar. E aí eu vou devolver todo o dinheiro que eu ganhei? Não faz sentido. Tem um exemplo muito legal que eu falo de análise estatística, que é das eleições, tá? É uma aposta, porque eu calculei 4 ou 5 eleições, acho que a gente tá na 6ª. Se você pegar, eu fiquei tentando achar algum trade com eleição em Petrobras na época. E a gente chegou numa... eu fui lá no Wikipedia. Aí não precisa de programador, você vai no Wikipedia saber quais são as datas das eleições e tudo mais. E aí eu descobri o seguinte: Petrobras, se você comprar na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o mesmo tamanho de mão, você tem 2 mil reais, comprou 2 mil no fechamento de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu comprar 10 mil. Antes do primeiro turno, engraçado que eu não achei padrão para o segundo turno, só para o primeiro turno. E vender na segunda-feira depois do primeiro turno, nas últimas 5 ou 6 eleições, 100% de acerto. Tem que ter só um cuidado, gente. Eu fui com dinheiro grande, fiz um dinheirão na época, aí eu fui em opções. Em vez de ir no ativo principal, eu fiz isso em opções. Na primeira vez a gente colocou 100 mil reais em opção, virou 400 mil. A segunda vez, coloquei 150, falei, pô, agora vai virar 600, virou 3, não dá para reclamar, virou 13, dobrou, mas não quadriplicou que nem da primeira vez. Tá, então 2022 dobrou e 2018 quadriplicou. E agora eu coloco o dinheiro que se eu perder, essa parte também de manejo de estratégia de risco, né? O Ricardo é maluco, vai botar 200 mil reais na próxima eleição, 100 e poucos mil. Mas eu já ganhei 400 mil nesse negócio. Então, assim, é muito fácil fazer isso na hora que eu já estou no lucro. Eu separo as estratégias por caixinha. IPO é uma coisa, long and short é outra coisa. Então, assim, não é para você ir que nem um cavalo colocando todo o seu dinheiro nisso. E a segunda coisa que você prestasse atenção nesse exemplo é 5 ou 6 eventos. Se você for levar para estatística mesmo, populacionalmente, isso é muito pouco. Se jogar o dado 6 vezes aqui, possivelmente cai 6 vezes o número 6. Sim.
Agora eu colocaria talvez mais dinheiro, arriscaria mais se eu tivesse 100 eleições, sem ser 100% com 80%, mas você fala que, pô, em 100 eleições, 80 deram certo. Você tem uma base maior para você trabalhar, né? Um histórico maior. Exatamente. Então essa é uma dica para quem for trabalhar com dado, tipo Vivara. Para eu entrar em Vivara, eu vi pelo menos 20, 30 trades no passado que aconteceram. Não adianta você achar assim, você pegar só junho, assim, eu sei que ela é boa porque eu calculei ela para trás, mas você pegar só junho, você vai querer vender a tua mãe e colocar nesse negócio. Fala, pô, negócio é 100% de acerto, não é bem assim. E você falou, né, a dica para quem está começando, e que dica que você daria, Ricardo, para quem está começando no trading, que ali não tem talvez um operacional definido, ou que ainda está com bastante dificuldade de encontrar algum tipo de operacional que ajude? Que dica que você daria? Eu acho que primeira dica entre ficar na conta demo lá no simulador e tudo mais e na real, vai para real. Tá? A segunda, eu tenho 1 milhão na conta, tenho 20 mil na conta. Vai com pouco. Assim, vai para real, mas vai com 2 mil reais, vai com, assim, cada um sabe o que, assim, vai com dinheiro que seja pouco para você. Essa é a primeira coisa. Tá? A segunda é você procurar algum lugar, assim, você seguir alguma tese, tá? Que seja análise estatística. Talvez no país seja das poucas pessoas, o long and short tem algumas pessoas que falam, mas da forma que eu faço a análise estatística, talvez seja o único, sei lá. Eu vejo isso muito institucional, mas não no varejo, né? Tipo, na análise gráfica, então procure alguém para aprender análise gráfica. Acho que a análise gráfica você que aprende de qualquer forma, tá? Assim, o que é o candlestick, o que é um IFR, o que é uma média. Pelo menos os conceitos básicos ali, né? Independente, exatamente, os conceitos básicos e tudo mais. Então, não adianta você achar alguma coisa, eu calcularia, entendeu? Não importa qual que é a sua tese. Porque sempre que o presidente fala não sei o que lá e tal, isso acontece. Então, beleza, coloca ali e vê se isso é uma verdade. Eu sou muito dessa tese, de você realmente ficar trabalhando os dados ali, vendo se isso acontece ou não. Mesmo em análise gráfica. O cara falou que o analista gráfico falou que quando isso acontece, não sei o que lá e tal. Legal, coloca no Excel e vê se dá certo. Tá? Então, eu acho que para quem está começando estudar, não importa se é análise gráfica, se é tape reading, se é fluxo, se é análise estatística, tá? Pegar esses dados, que o meu já vai estar no Excel provando, mas no cara de fluxo, coloca no Excel para ver se funciona, o analista gráfico coloca ali para ver se o negócio dele funciona, tá? E começar com pequeno. Mas eu tenho muito dinheiro, não importa. Começa pequeno, porque depois você fica arriscando só o seu lucro. Uhum. Aí você vai aumentando mão, arriscando o seu... É que nem eu faço, é muito fácil eu colocar um dinheirão na próxima eleição, porque eu estou arriscando só parte do meu lucro. Isso até era uma outra pergunta que eu ia te fazer, né? Você normalmente entra nas operações com o lucro que você ganhou, ou isso você separa e sempre entra com o principal ali? Como é que você aumenta a sua posição? Como é que você trata essa parte de risco, né? Então, acho que um bom exemplo é até ali o desafio do índice, né? O desafio do índice, olha essa coisa de louco. Eu estou no mercado desde 2005, eu estou, sei lá, quase 20 anos no mercado, e eu nunca tinha operado mercado futuro. Eu fui operar mercado futuro acho que 2 ou 3 anos atrás. Todo o dinheiro que eu fiz foram em ações. Uhum. E aí, beleza, um aluno achou essa tese, não sei o que lá e tal, a gente viu, pô, é verdade. Eu comecei lá com 25 contratos, que ainda é bastante coisa para quem... 25 contratos, cada contrato são 20 mil reais, não sei o que lá e tudo mais, mas precisa de uma margem relativamente pequena e tal. Mas é mais para você ver o racional. Então, assim, comecei com 20 contratos, eu acho, 25. Pô, lucro. Aí eu, sei lá, cheguei em 10 mil, 15 mil de lucro. Eu falei, legal, vou aumentar para 40 contratos. Então, assim, eu comecei a arriscar o meu lucro. Eu forcei a barra porque virou um reality. Hoje eu tô num nível de contrato gigante que eu sei que se der um prejuízo grande, eu perco metade. Eu não perco o dinheiro todo, mas perco metade do meu. Quer dizer, a gente não sabe os dias, né? Se estourar a Casa Branca, você vai perder tudo e mais um pouco. Tá? Então, gente, cuidado com esse. Mas o backtest, o pior momento são 700 pontos. Mas o backtest não teve uma Casa Branca sendo explodida, por exemplo. Tá? Então, cuidado muito também com esses testes para você não ficar. Tem aquele negócio, né? O risco da ruína. Não vale a pena você entrar no risco, você pode perder tudo, porque depois você não tem mais dinheiro para aplicar. Uma coisa que as pessoas não pensam também é o que é dinheiro, né? Tipo, dinheiro, não sei, se você é um atendente de farmácia, dinheiro foi 8 horas por dia você fica lá em pé atendendo as pessoas, entendeu? Se você é um garçom, pô, não importa, se é um cozinheiro, se você é um CEO, não importa, tipo, foi o tempo que você ficou lá na empresa trabalhando. Então, assim,
como é que fala? O dinheiro não merece desaforo, sabe? Tipo, isso é muito importante, porque às vezes chega um pessoal que, tipo, vai com tudo na bolsa, perde, e eu acho que a maior parte que não estuda e tudo mais acaba perdendo, e depois fica falando que bolsa é cassino e tudo mais, e não é, tá? Então, cuidado, por isso ir pequeno, mas a ideia ali do índice era um pouco essa, tipo assim, eu fui colocando, mas se eu perder o máximo, quanto é que eu vou perder? Eu não chegava a perder o lucro. É claro, no início não tem como você fazer isso. Sim. Por isso você começa pequeno. Uhum. Tá? Aí depois eu vou escalando. Tá? Hoje eu estou em, sei lá, em 300 contratos ali. Tipo, não quero que ninguém faça isso com 300 contratos. Tá? Mas é isso, meu acumulado lá já está em mais de cento e poucos mil reais. Se bater 700 pontos de prejuízo, eu perco esses 60 mil. Tá, gente, eu não quero que vocês fiquem ligados muito nos valores que eu estou falando, porque assim, eu fazia isso lá atrás com 10 mil reais, com 5 mil reais. Eu quero falar aqui é o seguinte, bolsa é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu comecei lá atrás com 30 mil, ainda assim já era o dinheiro que eu tinha juntado, mas daria para ter começado com 10, com 20. Daí não me arrependo nem um pouco. Multipliquei o dinheiro em 300 vezes. Isso é outra coisa, pessoal. Multipliquei 300 vezes, mas 300 vezes em 17, 18 anos. Tem gente que chega no meu privado e fala, Ricardo, se eu te der 35 mil, você faz 2 milhões em um. Não é assim. É mágica, né? Eu fui fazer meu primeiro milhão, acho que, se eu não me engano, 2014. Tá? Então, 10 anos. Uns 10 anos. 10 anos depois. É óbvio, depois fica mais... 2018 eu me lembro que vamos falar de valor aqui, eu tinha 3 milhões em conta. Então tinha mais dinheiro que tinha comprado apartamento, sei lá, e tava assim, mas em conta tinha 3 milhões. Não devo ter colocado tudo isso em risco, tá? Mas fechei o ano com 1 milhão de lucro, pô, 33%. Sim. É difícil, depois que o dinheiro vai crescendo, é muito raro você fazer isso. Assim, ficou na minha cabeça que eu não faço mais 33% do meu capital. Queria eu fazer, assim, tipo, é pouco provável. Tá? Dinheiro pequeno. É outra coisa legal para falar, pessoal, um dinheiro relativamente pequeno, até 100 mil, 150 mil, não é tão complicado se você tiver a metodologia certa de você dobrar isso em um ano. Eu vi gente, tem aluno meu que dobra às vezes em 3, 4 meses, mas é isso, cada pessoa é cada pessoa. Tá? Mas assim, não é difícil você pegar 50 mil, transformar em 100 mil em um ano, 10 mil virar 20 mil, 30 mil em um ano. Mas depois que o dinheiro vai crescendo, você começa a ter problema, porque geralmente você está no ativo que tem algum, abre aspas, macete, um Alambi 3 que disparava no final do pregão e tudo mais, mas que você não consegue botar mais de 10 mil reais, porque a ação tem pouca liquidez. Exato. Exatamente. Então, assim, eu acho que você tem que entrar e com pouco dinheiro, se tiver prejuízo, vai ser pouca coisa, se tiver lucro, quando você acumular um potinho de lucro, aí você consegue aumentar um pouquinho a mão. Mas também não é para aumentar. Aí tem gente que também tem um pouquinho de lucro que aumentar em 10 vezes, não é isso? Aí você vai aumentando aos poucos. De contrato eu fui de 20 para 40, de 40 foi para 70, de 70 foi para 100, de 100 foi para 150. E eu, assim, foi um pouco acima do normal, porque eu tô fazendo reality ali, tô querendo mostrar um pouco ali o negócio, mas nem era para estar em 300. Talvez se fosse uma coisa mais saudável, era para estar lá em 200 contratos hoje. Legal, bacana. E, Ricardo, a gente tá chegando próximo aqui do fim do nosso bate-papo. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para quem está nos assistindo. Poxa, como é que você começa no mercado? O que você pode procurar de informação? A gente já falou bastante sobre isso, mas acho que é importante a gente reforçar, né, as questões de começo, técnica, de risco, que a gente já falou muito. O que você gostaria de deixar de recado aqui para quem está nos assistindo? Acho que ler assim, o Axioma Zurich, acho que é um bom livro, que não fala sobre análise nenhuma, tem uma história até do cassino, que o cara começa com, sei lá, $1.000, chega em 99 mil e pouco, mas eu só vou parar na hora que fizer $100.000, um negócio assim, 1 milhão, e aí perde tudo por um detalhe e tudo mais. Uma coisa que assim, acontece muito hoje em dia que chega pra mim é o cara abriu conta numa corretora XYZ, então nem corretora é. Então assim, pessoal que tá começando na bolsa, cuidado, tá? Assim, opções binárias não é bolsa, tá? Opções binárias provavelmente você vai perder seu dinheiro. Bolsa não é tigrinho, então procurar uma instituição que seja regulada pela CVM, tá? Pelo Bacen. Não é difícil, você entra ali na internet, você vai achar ali algumas e tudo mais. Então acho que assim, já começar com o pé direito nesse aspecto. A outra se você tiver algum dinheiro sobrando, renda fixa é uma benção. Você pode deixar dinheiro na renda fixa e fazer day trade, se for o caso, tá? Que é o que eu faço hoje em dia praticamente.
Se não for day trade, aí você vai ter que ter o dinheiro lá na ação e tudo mais. Eu, particularmente, prefiro, tá, fazer day trade e quem renda fixa no Brasil, a 14%, você ainda consegue título aí a 14%, e em 8 anos você triplica o teu dinheiro, tá? Você coloca 10, sem risco. Você coloca 10 mil e vira 30 mil sem risco nenhum. Tá? Então eu faço isso com o meu dinheiro. Meu dinheiro, boa parte está alocado em renda fixa e eu faço ali day trade para tentar ganhar mais um pouco. Tá? Agora, pô, se Ricardo não tem muito dinheiro, não sei o que lá e tal. Aí você pode ir ali pro trade. Eu, particularmente, não sou de segurar há muito tempo. Se você for pegar ali os dados, eu tenho de cabeça de 30 anos, tá? Mas se você pegar a janela de 10 anos, 20 anos, dá a mesma coisa. Ah, mas a inflação tá comendo solto, sei que lá e tal. Em 30 anos, a inflação deu 450%, não é tanta coisa. 10 mil viraria 45 mil. Tá? Ah, mas dólar só sobe. Dólar foi de 1 para 5. Tá? Então, 10 mil virava 50 mil. Em 30 anos é muito pouco. Da bolsa, o índice Bovespa foi de... Deu 3.500%. Por 10 mil viraria 350 mil. Pô, interessante. Mas no Brasil, só no Brasil, tá? Se eu for ver exterior, não é assim. Mas no Brasil, a renda fixa, em 30 anos, deu 7.500%. 10 mil virava 750 mil, sem você ter que dor de cabeça de aplicar em ação, da empresa quebrar. E não é tão raro assim. Você vê Marisa pedindo recuperação judicial, Americanas, Gol. Então, assim, você pode pensar em fazer seu stock picker e tudo mais e tal. Mas na média, a não ser que você seja um bom stock picker ali, na média, esse negócio, para mim, é uma concepção minha. Eu prefiro deixar o dinheiro na renda fixa e usar o day trade ali de curto prazo para rentabilizar mais, falando de um dinheiro grande, 1, 2% no mês. Num dinheiro menor, isso você vai conseguir alavancar e tudo mais, e você conseguir enriquecer. Eu acho que assim, o day trade realmente é um lugar, ou o trade de curto prazo, de um dia para o outro, eventualmente, é um long and short, é um lugar onde você realmente consegue enriquecer. E o long and short, por exemplo, você pode ficar lá com o dinheiro na renda fixa e ter esse rendimento. Então, acho que as dicas que eu dou são essas. A principal é começar pequeno, tá? Na conta real. Que coisa de economista que fica dando pitaco na vida dos outros, mas não coloca um dinheiro ali no trade. Então, assim, começa na vida real, tá? E procura estudar. Se quiser análise estatística, você pode acessar meu canal, acessar minhas mídias sociais. Mas acho que aqui na CM você também vai ter ali bons profissionais, vai ter alguma linha de estudo também para você poder ver análise gráfica, ver. O próprio Noronha foi por onde eu comecei. A primeira coisa de análise gráfica, o primeiro material que eu tive na minha mão foi do Noronha e era uma bela de uma apostila ali. Sim. Bacana. E, Ricardo, quem quiser te encontrar nas redes sociais, onde que pode te achar? Instagram, YouTube, site, enfim. Bem, site onde tem alguns livros que eu indico é o gavinvestimentos.com.br. Tá, lá tem alguns livros e tudo mais. Tem treinamento também, quem quiser saber treinamento. Mídias sociais, Instagram, @Ricardo Brasil Lopes. YouTube, procura Ricardo Brasil, que você vai achar lá, o Gava, mas procurar Ricardo Brasil, você acha ali as minhas mídias. Pessoal, assim encerramos mais um episódio aqui do Cast Money. Por isso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar a notificação para não perder nenhum novo episódio e até a próxima.